Olá, olá, bom dia povo, bom dia pessoal do presencial, tudo bem? Estamos aqui já ao vivo do Sejaz, já começando a nossa, nossa aula aqui da minha parte na disciplina, do nosso curso de técnicas de mediação, conciliação e também de arbitragem. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez de volta. Obrigado por vocês terem mais uma vez confiado no Sejaz, no nosso trabalho. Eu vim, gente, voltei. Vocês pediram, eu voltei, tá vendo? Que maravilha. Muito obrigado também vocês também. Também, não só aproveitar a oportunidade para agradecer também pelo engajamento lá no próprio Instagram também. Vou deixar já minhas redes aqui também para dúvidas, se assim tiverem. E uma coisa bacana que esse nosso curso, que é um curso de técnicas de mediação, conciliação e arbitragem, e outros temas também, porque também vão ser abordados outros temas também, professor Danilo, também estamos vendo aí juntos, temas também que vocês possam agregar. E uma coisa bacana, porque embora esse curso seja um curso que eu acho que 90% de vocês está fazendo por causa da titulação, né, da seleção de leigos e conciliadores, mas é um curso que vai ficar no currículo de vocês. Então a nossa abordagem, embora com todo o nosso cuidado, nossa participação, né, sempre aquelas aulas focadas, não vai ser aquela abordagem assim tão intensiva, também não vai ser aquela abordagem solta, né, sem nenhum tipo de roteirização, né, afinal de contas, como se costuma brincar, né, diz que tem blogueiro roteirizado, eu sou um professor blogueiro um tanto quanto roteirizado. Então a gente também tem o que falar justamente sobre isso, e então a gente vai tentar aprimorar com vocês alguns conhecimentos com relação a esse curso. Até porque, gente, essa área de mediação, de conciliação e de arbitragem também, ela está começando a ganhar cada vez mais visibilidade, as pessoas estão percebendo que é um foco de trabalho, um foco de mercado, bem curioso. Depois eu vou contar um caso que aconteceu comigo esses dias aí, bem assim, falei, nossa, sério? Me procuraram para isso? Nem imaginava uma coisa dessa. E realmente tem muito disso. Para quem não me conhece, um prazer, meu nome é Belmiro Vivaldo, exatamente, isso mesmo. Mamãezinha botou aí o nome nessa criança, o único nome possível, né? Podia colocar o nome melhor, é bom que joga no Google, tem apenas esse único nome. E minhas redes sociais são as mesmas, né? Joga lá no Instagram, né, Belmiro Vivaldo. Meu Instagram, ele é preponderantemente um Instagram informativo. Tem biscoitagem? Tem biscoitagem. Trabalhamos também com biscoitagem, né? Trabalhamos também com fotos para poder ganhar likes, com certeza. Mas é basicamente informativo, lá eu posto muito conteúdo, faço live, faço um monte de coisa. E também eu tenho meu canalzinho no YouTube também de aulas, né, que vocês podem acessar, tem aulas, tudo que vocês puderem imaginar no YouTube, aulas, bate-papos sobre carreira jurídica, que é também, ó que difícil, tudo da mesma forma que nós temos aqui, que é o youtube.com/Belmiro Vivaldo, e também vocês me acham no meu podcast também. Você jogar meu nome, né? O meu nome que é bem típico no podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, e também o áudio vai também para o canal do YouTube, né? Porque às vezes as franquias de dados, bom dia. Às vezes os áudios, às vezes a pessoa não tem a franquia de áudio para aqui, para ali, acolá, então a gente democratiza para todo mundo com relação a tudo isso. Também queria falar a vocês que lá na página do Instagram, eu comecei agora a fazer lives, então eu estou fazendo agora lá no Instagram toda sexta-feira. Vou falar toda sexta-feira, mas pode ser que não role, tá? E se não rolar, eu aviso vocês, tá? Toda sexta-feira, às 12 horas, eu vou estar fazendo sempre lives sobre temas diversos. Tivemos aí uma live que foi na sexta-feira última, um caso também conhecida como ontem. Não sei se vocês estão assistindo esse vídeo, mas no caso aqui é dia ontem, porque hoje é dia 2 de novembro, exatamente, aqui no feriado. E aí, né, Patrick? Exatamente. Então, estamos aqui, guerreiros e guerreiras, e lá eu bati papo sobre várias dúvidas sobre o pós questões definitivas da nossa seleção de juízes conciliadores. Engraçado que já é a segunda rodada de vídeo que fala sobre isso. Teve uma rodada 1, teve uma rodada 2, com tantas dúvidas, e aí vai ter uma rodada 3, talvez. Mas também vocês podem mandar dúvidas também, eu vou estar olhando a cada intervalo de aula, no
meu celular, esse celular, então alguém perguntou para mim assim, né? Ah, esse celular é do Sejaz, quer dizer que se você não estiver no Sejaz, então não perde o contato? Não, esse celular é meu, minha gente, entendeu? Eu sou doido, eu dou meu celular mesmo, não estou nem aí, entendeu? E tudo. Só não me liga, por favor, porque com o WhatsApp tem esse problema. Se você liga, sobretudo de WhatsApp, então tem um problema de que o WhatsApp toca. Não adianta. Não tem como desativar esse negócio, ele toca de qualquer jeito. Tipo, fosse aquela coisa que for mais velho que nem eu, meus cabelos brancos, né? Então você tem aquela coisa antiga do MSN Messenger, em que você chama a atenção da pessoa. É a ligação do... Inclusive, Aras faz isso comigo. Quando eu vejo, às vezes, a mensagem, ele me dá uma ligadinha, aí a gente pega e sinaliza. Mas manda a mensagem aí para poder tirar dúvidas sobre isso a semana inteira. E aí eu vou olhando pelo menos uma vez por dia, 2 vezes por dia, aí dou aquela baixada com relação a essas mensagens, tá? Então, a gente vai bater um papo sobre técnicas de conciliação. A gente tem um limitador um tanto quanto, vamos dizer assim, físico, porque seria bacana que as técnicas de conciliação, a gente pudesse ter um aspecto prático, ou seja, de fazer realmente uma simulação de conciliações. Então, eu não consegui imaginar como a gente consegue, vamos dizer assim, pensar nisso envolvendo a câmera com vocês, a sala de aula e tudo mais. Mas não tem problema, a gente faz aqui a fundamentação teórica sobre isso, e aí, no que for possível, eu complemento as informações lá nas minhas redes que estão assim disponíveis. O tema de conciliação, eu vou trabalhar com vocês hoje, na verdade, hoje vamos estar em 8 horas hoje, e vamos estar gravando também a segunda parte dessa aula, gravando e ao vivo também na segunda-feira de tarde. A gente já vai estar em 12 horas, portanto, trabalhando com relação à conciliação. Mas conciliação, comparando com arbitragem, comparando com mediação, comparando com justiça restaurativa, ela vamos dizer, aquela que tem a menor carga de conteúdo, porque ela fica imprensadinha com toda a fundamentação, toda a explicação aí, técnica, doutrinária, acadêmica, né, científica, voltada para a arbitragem, para a mediação, para as outras. Por isso que eu pensei, meu Deus, o que fazer, né? O que fazer tipo assim. Como não repetir aquilo que eu já falei no curso? Claro que vão ter coisas que eu vou ter que falar de novo, então vocês já sabem disso, vou ter que falar algumas coisas de novo, até poder sistematizar, até porque muitas vezes vocês vêm naquele viés assim, estou estudando tal aspecto para poder fazer uma prova, vamos dizer assim, e aqui não é para fazer uma prova, é para vocês aprenderem algumas coisas. Inclusive, eu vou falar de muitos aspectos práticos também, tá? Aspectos práticos voltados para essa questão, voltada para o aspecto de conciliação, portanto. Então, a gente vai ter que enfrentar aí alguns pontos. Eu vou bater papo com vocês. Então, hoje, eu estava aqui pensando, né, de esses dias aí, quando a gente confirmou o curso e por aí afora, sobre a abordagem, e a minha pegada vai ser uma pegada mais como se fosse um curso de pós-graduação, porque tem que ser um curso um pouco mais leve, vocês também têm que assistir o curso, vocês têm que ter uma coisa que vocês possam levar para si, para a vida profissional de vocês. Então, nada aquela coisa assim, sabe, intensa, sabe, de aula, porque agora é o momento de relaxar, o momento agora você tem que relaxar, de trabalhar, final de ano já. Então, a ideia é essa daí. Então, vamos falar um pouco de técnicas de negociação, vamos falar um pouco dos acordos. Essa parte de acordos me ocorreu aqui agora, vou trazer para a aula de segunda-feira, né? Por aí afora, vamos colocar uns exercícios para vocês pensarem depois aí em casa, por aí afora. Então, uma coisa bem light para poder seguir. Obrigado pelas pessoas presentes, tá? Aqui nesse sábado de feriado. Mas foi um feriado assim, gente. Feriado de sábado não é bem feriado, né? Pelo amor de Deus, o feriado, tipo assim, eu nem lembrava que era feriado hoje. Aí, realmente tem esse ponto daí. Então, sem mais delongas, crianças, vamos lá discutir sobre esse ponto que é a partir daí. E sim, eu não vou ficar falando sobre a seleção, mas tem aí 1000 pessoas perguntando de 1000 coisas sobre a seleção, e só para poder não deixar assim batido, todo mundo perguntou se eu resumir todas as perguntas que foram feitas para mim, além das que eu estou respondendo lá nas minhas redes, eu quero falar uma coisa a vocês. Se vocês tiverem a pontuação mínima, o que é a mínima? A mínima é
os 60%, que é 48 pontos na prova de conciliador, ou 60 pontos na prova de juiz leigo, você já começa a reunir seus títulos. Por quê? Porque ninguém aqui, embora eu tivesse usado em uma das aulas a camisa do professor Xavier da telepatia, né? Mas o professor Xavier, nem o professor Xavier, ele é adivinho, ele é só telepata. Mas não tem como estar sabendo qual vai ser a nota de bloqueio do CESP. O que é a nota de bloqueio do CESP? É aquela nota de classificação mínima para ir para a prova de títulos. O que, sei lá, será que 48% é suficiente? 48 pontos é suficiente? Será que tem que ser 50, 49, 51 e tal? Então, assim, não dá para saber. Então, eu diria o quê? Vamos trabalhar com aspectos que sejam aspectos completamente objetivos. Qual seja, não está fora, está dentro, vamos reunir a documentação, tá? Mas pelo Insta, eu prefiro que vocês postem lá pelo Insta, postem nas minhas redes essas dúvidas, que aí eu armazeno e aí faço eventualmente edição especial sobre tal situação. Ok, então vamos lá conversar sobre isso. Primeiramente, qual vai ser, na verdade, a nossa situação? Eu quero falar com você, eu quero pedir vocês um pouco de licença, ao invés de entrar direto na conciliação, eu quero falar com vocês sobre os métodos. Eita, já comecei errando aqui, tá vendo? Típica coisa minha, né? Comecei já fazendo besteira aqui no nosso coisa, tá? Métodos adequados de resolução de conflitos. Esse vai ser o nosso bloco 1 da nossa aula. Métodos adequados à resolução de conflitos. Sim, vocês terão material, tá? Eu vou preparar um materialzinho para vocês. Esse material já está mais ou menos semi-pronto. Semi-pronto quer dizer, eu já tenho um roteiro, né? E aí esse roteiro eu transformo em material, só que eu não sei bem como é que vai rolar essa questão da demanda de vocês com relação às dúvidas. Pode ser que eu insira algumas coisas, tirem outras, depende daí, né, da vibe, né, da coisa daí. Até show é assim, né, artista quando faz show, o artista ele tem uma pauta mais ou menos, tem né, daquelas músicas lá, né, depois ele fala, não, pera, mas querem, Madonna quer tocar Like a Virgin hoje, né, não tá abrindo o roteiro, mas vamos tocar Like a Virgin, aí vai lá e entra, então isso aqui vai ter Like a Virgin, Liza Bonita, não sei, depende da demanda. Então, a primeira situação, a gente vai colocar depois a bibliografia para vocês e tal, mas eu quero falar com vocês primeiramente sobre essa ideia de sociedade e disputa. Sociedade e disputa. Pessoal, é o seguinte, quando vivemos em sociedade, nós sabemos que a disputa é algo, na verdade, que é inevitável. Completamente inevitável. Por que é inevitável? Gente, é inevitável em todos os aspectos. Na verdade, o que acontece? Quando as pessoas começam a se relacionar, pessoas começam a conviver, inclusive, já dizem alguns filósofos, né? Ubi societas, ibi jus, então, na verdade, sempre onde a sociedade também há direito, também há disputa, e direito existe para poder solucionar disputas, nós temos um tipo de relacionamento em que as pessoas acabam necessariamente disputando entre si. Pense, por exemplo, numa briga que você tem com um amigo, com um namorado, namorada, o que seja. Às vezes, parece que tem uma situação adversarial, ou seja, parece que alguém quer ganhar. Né, como fosse um jogo. Alguém quer sempre ganhar alguma coisa. E ninguém quer olhar para si o lado para a sua própria conciliação, ou lado para dizer o reconhecimento. Não, eu reconheço uma parcela aí da minha conduta e eu vou, portanto, deixar assim, um pouco de lado e vou seguir aqui adiante com relação a podermos resolver esta situação. Então, a disputa ela é inevitável. E se nós formos falar, por exemplo, com relação à justiça brasileira, né, o nosso judiciário brasileiro tem apresentado um aumento progressivo nessas disputas judiciais. Muito, muito, muito grande. Muito grande. Vocês terem ideia, por exemplo, eu vou falar da minha realidade lá do juizado especial, né, na qual eu sou juiz leigo, na quarta vara do consumidor. Foi feito um levantamento que, assim, vamos dizer assim,
Até o meio do ano, por mês, só uma vara, que é a quarta vara do consumidor, na quarta vara Michelini, nós tivemos uma entrada de cerca de 600 processos por mês, o que é processo pra caramba. Porque entenda uma coisa, galera, se entram 600 processos, tem que sair 600 processos, não é isso? Senão você vai ter um acúmulo de 50 no mês, 100 no outro, mais 100 no outro, que forma 200, mais 200, 300, e aí vai. Só que aconteceu um dado interessante. Só numa vara, que foi de 600, pulou para 900. 900 processos por mês em uma única vara. Olha só onde é que a situação ela vai parar. Então, era os 600, passaram para 900, estou falando de dados que são da quarta vara do sistema de juizados especiais, no caso, a de consumidor, né, de Salvador. Vamos fazer umas continhas? A gente do direito não é muito bom com conta não, né, mas a gente chega lá. E aí, lá na vara, a realidade era a seguinte, nós éramos 4 juízes leigos, tá certo? E são 3 conciliadores, tá bom? Aí, quando a seleção de juiz leigo conciliador começou a dar sinais que ela ia acontecer, que essa seleção era para ter acontecido em março de 2018, porque a que eu entrei aconteceu no mês de março de 2015, pela antiga Consultec, então. E aí agora fizemos a prova agora, né, outro dia, outubro. Então, na verdade, eram 4 juízes leigos e hoje somos apenas 2 juízes leigos. 2 juízes leigos. O juiz leigo, vou falar do conciliador já, tá? Mas o juiz leigo, ele trabalha, o conciliador também parece, no caso, né? Com uma carga horária de 30 horas semanais. O conciliador também 30 horas semanais. Aqui não mudou dos conciliadores, mas do juiz leigo trabalha com 30 horas semanais. Eu estou falando em termos de resposta jurisdicional, em termos de as partes não quererem conciliar e quererem levar a disputa para uma instrução e para uma sentença, no caso, fatalmente. Então, o que vai acontecer? Nessas 30 horas semanais, vocês vão perceber o seguinte, você tem que fazer AIJs, audiência, instrução e julgamento. Essas AIJs, elas consomem numa pauta e lá a doutora ela está tentando rever isso, mas eu entendo por que ela decidiu por isto, porque, na verdade, o que ela faz, do ponto de vista da qualidade da prestação judicional, está certo, que é o quê? Todo tipo de causa que envolve 80% dos casos que faz AIJ. AIJ, gente, é audiência, instrução e julgamento, tá? Que exige prova oral. A doutora determina que haja uma prova oral de ofício, depoimento da parte autora de ofício, a parte autora fala, estou aqui entrando com a ação porque, fiquei sabendo que negativaram o meu nome no SPC, no Serasa, e eu nunca fiz contrato com a Claro, com a Vivo, com Telefônica, que é Vivo, com o banco tal, não sei o quê, cartão de crédito, não sei o quê, não, por aí é fora. E aí a doutora quer falar, é verdade isso? Vamos, então, partir para você dizer isso na justiça, sob pena de confissão, para poder tentar equilibrar um pouco essa disputa. Para que ia acontecer o quê? A situação da confissão ficta, de repente, e aí você conseguir, às vezes, evitar que nós, juízes leigos, ou que nós, judiciário, ó que chique, nós, judiciário, né? Pois nós, judiciário, nós sejamos meramente apertadores de botão de entrega de dano moral. Né? Que é tipo assim, entra lá, pá, 3 mil, entra lá, pá, 4 mil, entendeu? Toda hora, essa entrada lá de dinheiro para a pessoa. E aí, pô, quem que não quer entrar por cada processo, tá aí ganhando 3, 4 mil, 3, 4 mil, 3, 4 mil? Fora aí um aspecto que eu não vou aqui, vou me furtar esse comentário, que é a negociação de honorários advocatícios com base nesses tipos de demandas. Porque não pensem vocês, aí eu posso falar isso, mas não pensem vocês que o advogado que entra com esse tipo de demanda, eles fica somente com uns 20% de honorários advocatícios. Ele, na verdade, ele cobra um pouco a mais, ou às vezes muito a mais. E aí, por quê? Porque para a pessoa que está com o nome negativado, é um negócio muito grande.
está com o nome sujo, não pode fazer cartão, não pode fazer nada, e tem uma dívida lá, e essa dívida não tem como pagar. Aí o advogado fala, beleza, resolva o seu problema, mas aí você me paga X do que ganhar no êxito, né? Pois é, aí eu vou evitar para a OAB não vir me matar aqui, né? E tudo. Mas, enfim, é exatamente isso daí. Mas aí, então, no caso, vem da situação, e aí o que vier, aí uma parte é sua, uma parte é minha, e aí essa parte aí, na verdade, ela é dividida. Então a doutora fez o quê? Vamos equilibrar essa questão. Não era poder ser pró-empresa, até porque a posição da doutora Micheline, como juíza imparcial, é ser imparcial. Mas se você partir desse pressuposto de que ela seria ter um olhar mais pró-empresa ou mais pró-consumidor, vamos dizer que ela seria um olhar mais pró-consumidor, no sentido de olhar o consumidor com mais sensibilidade, de acordo com o que as normas jurídicas dizem. O consumidor, ele é vulnerável, o consumidor, ele realmente é a parte que merece uma atenção especial. Então, nesse sentido, vocês entenderam? Considerando, nesse sentido, ela seria pró-consumidor. Mesmo assim, tem que ter a AIJ de ofício. Cada AIJ, ela ocupa na pauta da gente 5 horas numa tarde. Porque a gente chega lá, começa 1h10, termina a última audiência, começa às 5h40, são 10 numa tarde. E aí, como éramos 4 e passamos a ser 2, então, no caso, cada um dos nós leigos, Belmiro e atualmente o colega Eli Anderson, nós temos cada um 5 horas, o que já bate aí o quê? 10 horas, daquelas o quê? 30 horas. O que, na verdade, dá o tempo de fazer sentença, que é o tempo de 20 horas semanais. Tá certo? Se vocês começarem a fazer aí uma continha aí babadeira, uma continha básica, vocês estão vendo aí que o negócio da sentença já está começando, o bicho está pegando. Por quê? Porque está começando a diminuir o tempo de fazer sentenças. Por quê? Porque se considerar, por exemplo, que vamos contar do momento anterior, beleza? Que eram, portanto, 600 processos novos por mês, isso dá 150 processos por semana. Entenderam? E 150 processos por semana, quando eram 4 juízes leigos, aí então dava 35 processos, 35, não dá somente isso, vocês vão chegar na conta, tá? 35 vezes 4 dá 140, e aí uns 10 eram processos que, na verdade, às vezes é extintiva. Esse número ela sempre falou, Belmiro, esse número é um número que eu cheguei devido a toda uma experimentação desse número daí, porque ela nos determina que entreguemos 35 sentenças de mérito, no mínimo, por semana, o que ela chama de lista. Então, a gente lança no Projudice, no sistema, aí ela chega lá, assina, verifica, assina, eventualmente devolve, e aí valida, e aí então a gente, uma grande vantagem, quem tá nas duas seleções, aí para poder passar, aí tem outra grande vantagem do conciliador, essa. O conciliador, ele já tem computado na sua remuneração automática o ato de conciliação. O juiz leigo não. O juiz leigo, além de tudo que eu já conversei em outras aulas e nas minhas redes também, o juiz leigo depende da assinatura do juiz. Então, se o juiz não dá o clique lá no sistema até o dia 25 do mês, que é o dia que corta a folha, você não recebe tudo pau, entendeu? Então, você não recebe por aquele ato. Então, no caso, o juiz leigo tem várias vantagens, lógico, você tem menos audiências, você tem menos tudo, mas, em compensação, depende de uma interação muito maior com o juiz, com o magistrado. Por isso que eu falei com vocês que o risco Brasil, né, é maior com o juiz leigo, de não dar certo, de não ter compaixão, porque é muito mais próximo de uma relação com você, de um assessor, que é uma relação de mais de confiança, e a confiança mesmo, porque o juiz vai assinar, o magistrado vai assinar a sentença que você está dizendo que é. Se você falar que é procedência, é procedência. Se você quer improcedência, é improcedência. E o juiz só tem condição de ler o texto e, com base na coerência do seu texto, vai dizer, Belmiro, está estranho isso aqui. Dá para você dar uma avaliada melhor nessa prova? Entende? Então, é essa situação que gera um problema. O conciliador, às vezes, está lá trabalhando e trabalha numa boa. Por isso que eu tenho afirmado e reafirmado, que não é com base em achismo, com base em observação, e eu sou cientista social, né, terminando o doutorado, graças a Deus, né, que
É uma coisa que eu vejo. Então, o conciliador, ele trabalha lá, a sua carga horária normal, numa boa, de segunda a sexta, 5 horas por dia, 4 horas por dia, não são 6 horas por dia não, viu? E aí, então, ele bate numa boa, porque o volume é tão grande que ele acaba trabalhando e fecha lá. O juiz togado não, o juiz leigo não, porque depende muito da interação com o togado. Mas voltando às nossas contas, para poder chegar na questão da litigiosidade. Então, 20 horas semanais, para poder você chegar e trabalhar com 35 sentenças, já é muito pouco, Eu não vou aqui fazer conta porque eu era bom em matemática na minha escola, eu fiz Anchieta, então eu tinha que sobreviver, de qualquer jeito, à matemática. Mas aí já é um tempo de sentença, se nós arredondarmos aqui, por exemplo, para 40 sentenças semanais, daria um tempo já de aproximadamente meia hora para cada sentença, em 35 semanais. Gente, 30 minutos para cada sentença é muito ou é pouco? Sentença envolve o quê? Analisar petição inicial, documentos, o depoimento em audiência, muitas vezes, e aí você montar a sentença. Por mais que tenha modelão, porque todos temos modelão, mas o modelão, galera, pelo menos tem um ato de redigir, tem um ato de você encaixar as coisas, tem por aí fora. E a gente não tem estagiário para a gente, entende? Beleza. Isso com 4 juízes leigos. Só que agora temos o quê? 2 juízes leigos. Entendeu? Então, o que dá o quê? Que são 70 sentenças por semana. Para poder a gente fazer. Massa, arrasou. O Belmiro está rico, porque o Belmiro está ganhando no teto. Não é bem assim, porque tem uma vida além da situação. E também não é só isso. Porque, na verdade, por mais que eu bata o teto, e parece que esse mês eu vou bater o teto, né? Porque eu estou com um pouco mais de tempo, não sei se estou com mais de tempo, porque eu estou aqui dando aula, dei aula a semana toda, e o pessoal perguntou, você foi bem na prova? Eu falei, não, foi uma pá na prova, né? Bote um pi aí no que eu estou falando. Mas, devo tirar uma nota mínima, né? Mas, enfim, não é você botar pi não, estou falando pi é imaginário, tá? Então, o que acontece, viu, Patrick? Então, assim, na verdade, não, porque eu estava aqui dando aula, estudando, para entregar tese, aquele vexame, faço congresso, faço não sei o quê, meio de coisa, não rola não está rolando, não tem esse privilégio de estar como vocês, tendo aí esse preparatório e tudo. Então, malmente, eu sabia as questões das matérias que eu dei aula e das matérias que eu sei porque eu dou aula sobre isso que eu estudo. Mas vai perguntar de penal para mim, né? Dosimetria no máximo, porque eu dei aula sobre isso, tive que estudar, e o que envolveu dosimetria, e vamos lá e tal. Das filhas lá, Belmiro gongado, normal, esperado, tá? Então, não é propaganda enganosa, ok? Mas até porque vocês deram bem na questão. O que eu tive de agradecimento, não tem ideia. Professor, parecia que eu estava... No dia, na Unijorge, fiz prova na Unijorge. No dia que eu cheguei na Unijorge, foi um tal de selfie, e tira foto, muito obrigado. Parecia que eu via... eu falando, parece que tudo que eu falava, ainda bem que eu soube que na concorrência não foi bem assim, viu? Jogando shade aqui já, eu soube que não foi bem assim, nos cursos concorrentes. Mas eu falei, que bom, que ótimo! Eu pensando, não fui tão bem assim. Mas normal, gente, eu dava aula de banca na escola, e sempre era assim, eu dava aula para os amiguinhos, para as amiguinhas, e aí, na prova, os amiguinhos tiravam 10, eu tirava 8, entendeu? Mas normal, porque é isso mesmo que acontece. Mas, enfim, a gente volta para essa discussão depois. Vamos botar para as contas depois. Então, ou seja, 20 horas semanais líquidas para trabalhar com 40 sentenças. Vamos arredondar assim, tá certo? Massa. Isso quando éramos 4. Sendo 2, passa a ser o quê? 15 minutos por sentença semanalmente. Então, não vai rolar. Não vai acontecer. Tem sentença que a gente, claro, não vamos aqui ser abestalhados, que da AIJ, eu faço muito isso. Eu entro um intervalo e outro, eu já entro, já faço o relatório da sentença, já tenho meus relatórios já pré-fabricados já, e aí aquela sentença sai rápido. Então, meio que a sentença já sai aquecida da cabeça. Mas coisas como que vão direto para a sentença, como plano de saúde, construtora, visto do produto, visto da qualidade, e outras tantas questões, que você tem que, pelo menos, ter que ler tudo, e vocês, advogados, né, tutupom, vocês não ajudam com as pessoas às vezes, que eu não sei que história é essa, porque na faculdade é uma dificuldade, eu dou aula já há 16 anos quase, para poder escrever 5 linhas e de repente aparece, baixa a ponte de Miranda em você, e você começa a escrever tratados, né, de 200 páginas, e aí tem que ler tudo. Não, a gente não lê tudo, mas tem que ler pelos pedidos, né? Tem que ler o fato, tem que ler o pedido,
para poder saber o que vai votar. Então, 15 minutos não vai rolar. Ou seja, e além disso, isso 600, só que agora está aumentando para 900, por alguma razão. Então, aumento da litigiosidade, ela também está acontecendo. Então, algo tem que ser feito diante disso. Então, por isso, é que por uma questão de viabilidade, entendeu, galera? Entendeu? Viabilidade, as pessoas têm que começar a abrir mão de um imaginário. Qual é o imaginário? De que você vai entrar com uma ação do juizado especial, ou fora dele, porque nosso curso aqui não é só de juizado especial, obviamente, é conciliação como um todo, mas juizado é o locus principal, né? De que vai entrar, vai arrasar, vai ganhar os 20 salários mínimos, 20 mil reais, ou vai ganhar os 40 salários mínimos, né, com advogado, e que vai sair bonito, porque não vai, entendeu? Ó para a câmera, não vai ganhar isso, não vai ganhar. Se ganhar o teto, você vai ganhar com alguns magistrados, como o doutor Rosalvo, talvez, que joga lá para cima. É um magistrado, realmente, que ele tem uma posição de ser muito favorável, um dano moral mais elevado, a doutora Lívia e por aí afora. Mas são 2 ou 3 que tem lá e que não é a regra de forma nenhuma. E ainda são turma recursal ainda, Lívia na primeira instância e o Rosalvo na turma recursal. Então não vai rolar. Então as partes têm que saber o seguinte: eu tenho, né, como autor, que ceder um pouco, ou ceder bastante, e o réu tem que ceder também bastante, porque senão eu até posso ter virtualmente aquela coisa de ganhar aquele dinheiro, mas na prática, na real, na vera, você não vai ganhar nada. Por quê? Porque para o judiciário entregar a prestação judicional, vai levar um tempo. Aí vem aquela pergunta outra, troca aqui a tela, né? Aí vem aquela pergunta outra, que é a seguinte: mas o judiciário deveria fazer mais concursos. Arrasou, querido, isso mesmo, com certeza. Só que vocês aqui, ninguém aqui é bobinho e bobinha. Fazer mais concursos existe o quê? Uma questão de dinheiro. Dotação orçamentária, burocracia, lei para isso, entendeu? Exige aprovar aqui, delibera ali, reúne aqui, tem reunião, tem licitação, uma série de coisas. Então não vai rolar concurso. Outra coisa, já entrando um pouquinho na matéria do Aras também, existe também a questão do teto com funcionalismo, né? Outra coisa também. E esse teto com funcionalismo também envolve o quê? Um aspecto voltado para a questão das aposentadorias já existentes e pensões, que também é tudo no teto. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que não vai rolar? Não vai rolar, entende? E fora, você tem também a lei, vou falar da Lei 9.099, especificamente ela, que é uma lei que estabelece que você tem um processo isento na primeira fase. Um processo isento de custas e honorários advocatícios. Então, todo mundo entra. Ainda tem os fatores ainda paralelos, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho que, coitada, eu vou falar brincando, tá? Porque você sabe que eu sou uma pessoa irreverente. Meus amigos ficam, meu Deus do céu, você fala essas coisas em sala de aula, fala muito mais. Justiça do Trabalho ficou flopada, coitada. Por que foi flopada? Não é que o trabalho, doutores trabalhistas, ela é ruim, ela é muito importante para a gente. Mas após a reforma trabalhista, muitos advogados migraram ao trabalhista e foram todos ganhar o ganha-pão no juizado especial. E nós, como leigos, nós percebemos bem o advogado que ele vamos dizer, imigrante da trabalhista quando ele não sabe onde vai sentar, né? Aí, na verdade, a parte autora, que para a gente, eu vou falar da minha posição de quem está na audiência, na parte autora e tal, no juizado, a parte autora senta aqui, no trabalho senta aqui. E aí ele fica meio assim, sambando e fala, não, doutor, você vem na trabalhista, né? Você senta aqui. Né? Autor, senta aqui. Então, é aquela questão, então não vai rolar. Então vocês têm que, na verdade, aprender a conciliar. Eu não quero dar a vocês más notícias, então também vou dar a vocês também boas notícias também, tá? Ou seja, apesar do aumento de processos, eu tenho percebido que existem alguns fornecedores de serviços que, vou falar da minha realidade de juiz leigo do consumidor, que tem feito mais conciliação. Vou me reservar a dizer quem são eles,
Mas eu tenho percebido que o número de acordos, no caso de processos que tem havido acordos extrajudiciais, tem aumentado bastante. Apesar também de terem havido algumas incoerências, como o TJ ter, na verdade, cancelado, né, não tem aquela coisa do cancelamento, né, cancela o blogueiro, né, enfim, cancelou o nosso ato 466, né, o ato 466, que é o ato que permitia que o juiz leigo ganhasse pela remuneração da sentença homologatória, o que nos ajudava a aumentar. Por que são incoerências? Porque ao mesmo tempo que você tem todo um discurso, vamos conciliar, vamos dar as mãos, vem um tribunal que deveria prestigiar, e que ele faz, não, mas vocês não vão ganhar por isso não. Isso aí foi um motivo aí, gente, de muita, foi uma coisa que desceu amarga, justificando que porque tem muito processo, tem muito leigo batendo no teto, então é como se os leigos não estivessem querendo trabalhar em ciência de mérito porque está batendo no teto. Não rola isso, porque outra pergunta que o pessoal faz também muito é essa, já linkando o nosso assunto. Leigo bate teto fácil? Não bate teto fácil, por conta de tudo isso que eu expliquei a vocês, por causa da questão do entendimento jurídico. Então você tem um aumento da litigiosidade, tá? Essa litigiosidade, ela sobretudo, ela é incentivada por uma questão de percepção dos direitos, eu acho, isso acontece. Hoje as pessoas têm mais percepção dos direitos. Eu também falaria também que existe uma certa impessoalidade também, das relações sociais, eu acho. Quantas vezes você recebe ligação? Eu recebo meu celular mesmo, ele fica o tempo todo no modo não perturbe nunca, jamais, nem se eu estiver morto, entendeu? Fica sempre assim, por quê? Porque eu sou cliente de uma certa operadora, e eu recebo ligação dessa operadora perguntando se eu sou Jailton, Alice, ontem foi Alice, no personagem. Não é, Patrick? O dia todo, gente, é o dia todo. Só quando estou no meu carro, conecta com o Bluetooth do carro, e aí o celular ele toca, não tem como não tocar, ele acaba conectando e tocando, o não perturbe não funciona. E aí eu já sei, falo logo, não sou, já fico logo nervoso logo. Quando estou fazendo stories às vezes, e aí aí bloqueio aquilo dali. Então, realmente, tem havido isso. Aumento da litigiosidade por consciência, percepção das pessoas, mas advogados também acabam incentivando, porque está certo. Eu poderia falar várias coisas também, aumento de advogados e tal, pessoas têm que sobreviver, têm seu ganha-pão, então o fato é esse. Ou seja, em resumo, está tendo mais processo. Judiciário não está dando conta desses processos, porque, já demonstrei a vocês porque, matematicamente porque não dá conta dos processos, e aí vocês têm que ter essa coisa, se vocês não partirem para se apropriar das formas de conciliação, você não vai, infelizmente, ter o resultado final, que é pagar os seus boletos, porque não vai rolar o seu alvará, não vai pagar os seus boletos. Então a gente tem que começar a aprender a fazer isso. Sim, pois não. Só uma coisa, tudo que eu perguntar dúvida aqui, eu reproduzo para vocês aqui. Só vou ouvir para poder depois falar. Pode falar, diga.